Pensei nas meninas suas nas hotéis. Pensei nas mulheres alteradas. Pensei nas feridas mas só não se esqueçam da rosa da rosa de Hiroshima, rosa de Gaia. A rosa radioativa estúpida a rosa com cirrose anti-rosa sem cor, sem perfume, sem rosa, sem Eu estou procurando empreendedores originais da indústria de energia 45 e 50.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu vou lhes dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu digo bem, amanhã lhe tenho amor. Me faça amor, eu sou a tua. Há um objetivo no instante. Eu quero viver essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Tudo que eu amo. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu lhe odeio, amanhã lhe tenho amor. Tenho amor, lhe tenho amor, lhe faço amor. Eu sou a tua. Eu vou te dizer aquilo tudo que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Velha, velha, velha opinião formada sobre tudo. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Me levaram todas as flores que o preto velho me contava. Me levaram todas as flores que a rainha louca não gostava. Que ela pela moça carregava. Que o olhar de todos me lembrava. Me levaram todas as flores. Se qualquer coisa não estragava. Em qualquer dia que podia. Com grande amor e alegria. Me levaram todas as flores. Que a criança feliz me tinha. La 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 la. La 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 la.
De qualquer coisa mais estragar. Em qualquer dia que podia, um grande amor que me levaram todas as cores. Da criança feliz me que me levaram todas as cores. Da criança feliz me levaram todas as cores. Vamos lá, começar? Boa noite, Walter. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente no programa Antivírus. Esse é o nosso 13º programa que a gente tem feito aí desde o início dessa pandemia com o objetivo de debater a conjuntura. Então, a gente tem toda semana feito essa conversa aqui no Facebook com o objetivo de debater a conjuntura. Quero primeiro dizer que a gente deve fazer um teste aí na próxima semana de começar a transmitir o programa pelo YouTube. A gente vai fazer pelo YouTube a transmissão e vamos copiar o link dessa transmissão no Facebook para quem já é acostumado a entrar na nossa página, do página 13, também acessar através do Facebook. Então, a gente vai fazer um teste aí até a próxima semana dessa alternativa e vamos tentar ampliar a transmissão para ser pelo YouTube. No dia de hoje, a gente vai debater o tema é hora de fazer mobilização de rua, né? E vamos tentar discutir sobre a polêmica na esquerda sobre os atos públicos que estão sendo realizados e convocados aí, principalmente nas 2 últimas semanas. Segue em curso, né? A primeira coisa que é importante dizer é que segue em curso o debate sobre a tática da esquerda. A gente já falou algumas vezes aqui no programa sobre esse debate em diversas abordagens, né? Há um tempo atrás, a gente fez um programa antivírus chamado Duas Táticas da Esquerda na luta contra o governo Bolsonaro. E, enfim, embora muita coisa tenha mudado de lá para cá, né, desse programa para hoje, por exemplo, a adesão do PT ao Fora Bolsonaro, também, por exemplo, o protocolo de vários pedidos de impeachment por diferentes setores da esquerda, inclusive um assinado pelo PT, na prática continuam existindo duas táticas. E a gente vai falar um pouco disso aqui hoje. Mas um exemplo dessas duas táticas é algo que a gente comentou na semana passada aqui no Antivírus, de forma bem detalhada, no debate sobre os manifestos, o Juntos e o Basta. Esse debate ele também expressa uma parte do debate sobre frente ampla e frente de esquerda, né? Outro exemplo disso, da existência dessas duas táticas e desse debate sobre frente ampla e frente de esquerda é a campanha publicitária que a Rede Globo fez nesse último final de semana a favor da frente ampla. Leia-se a entrevista feita com Ciro Gomes, Marina Silva e Fernando Henrique Cardoso,
para a qual o companheiro Haddad, que é o candidato que foi ao segundo turno, não foi convidado. Obviamente, nada de novo no fronte em relação ao que esperar da Globo em relação ao PT, né? Mas eu recomendo que todo mundo assista a entrevista, que ela é bem didática e confirma o que na prática a gente tem dito já há um tempo, que é que a tal frente ampla é, na verdade, pela direita, né? Outra coisa que eu queria destacar, que é algo importante que aconteceu nos últimos dias, mais especificamente terça e quarta dessa semana, são os julgamentos do TSE e do STF, né? Sobre as ações de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão e sobre o inquérito de fake news no STF. Esses julgamentos indicam que segue e se aprofunda, podem se aprofundar as investigações que podem atingir o governo Bolsonaro, mas sobre isso eu vou fazer um comentário no final do programa, né? Também queria dizer que no antivírus da semana passada, quando a gente falou de frente ampla e frente de esquerda, com maior foco na questão dos manifestos, a gente também comentou de forma mais rápida sobre as mobilizações presenciais, que naquele momento tinham acontecido de forma mais espontânea no final de semana anterior e que tinham sido convocadas de forma um pouco mais organizada, digamos assim, mas ainda não tinham acontecido e que aconteceram no último final de semana. Né? Nesse comentário que a gente fez na semana passada, no antivírus, a gente fez uma crítica ao que foi dito em um texto pelo Luiz Eduardo Soares, né, que afirmava explicitamente que não deveriam ser convocadas manifestações, pois poderia haver provocação, infiltração, perseguição, e isso seria o pretexto de Bolsonaro para dar o golpe. Né? A vida mostrou, os fatos mostraram que essas afirmações estavam equivocadas, né? Elas não foram confirmadas pelo que efetivamente aconteceu no final de semana. Os atos com destaque para São Paulo, Brasília e Rio foram maiores que os atos bolsonaristas dos últimos meses que vinham acontecendo, principalmente em Brasília, mas também em outros locais. Os atos foram pacíficos, de forma geral, apesar da repressão da polícia militar, por exemplo, em estados como o Pará e o Ceará, né? Mas o fato é que Luiz Eduardo Soares errou na previsão política que ele fez no seu artigo. De toda forma, é importante dizer que as preocupações apresentadas por ele naquele artigo que a gente comentou aqui semana passada são apenas um aspecto do problema, né? Existe outro aspecto que no texto dele aparece de forma marginal, mas que, na verdade, é a preocupação principal de grande parte dos setores da esquerda que querem mobilizar, querem fazer mobilização, que não tem medo de fazer mobilização, mas estão, de forma correta e legítima, preocupados com a pandemia, né? Então, é disso, dos debates envolvendo a posição desses setores que querem mobilizar e que não tem medo de mobilizar, que a gente vai falar nessa edição do antivírus. Walter, você começa hoje. Ok, bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu queria começar, então, tratando desse assunto que a Natália comentou no final, né? E a primeira coisa que a gente deve deixar claro é que tem que desligar o microfone. Falando sério, a primeira coisa que a gente deve deixar claro quando a gente trata do assunto mobilização em tempos de pandemia é que não se trata de um assunto simples para o qual exista uma solução também simples, né? Para começo de conversa, a gente vive uma situação hoje que é muito diferente daquelas que nós conhecemos, seja por termos vivido, seja por termos ouvido falar, seja por termos estudado a respeito. A maioria dos que estão assistindo a esse programa sabe, aprendeu a fazer mobilização em tempos de relativas liberdades democráticas, ou seja, em tempos em que a repressão existe, mas onde nosso principal problema é conseguir mobilizar, né?
Alguns de nós aqui já fizeram também mobilização em tempos sem liberdades democráticas, né? Por exemplo, na época da ditadura militar, entre 1964 e 1985. Nessa época, além de mobilizar, era preciso tomar medidas contra a repressão, contra a infiltração policial, contra a provocação, contra as perseguições aos que compareciam nos atos. Vale lembrar que quem tinha 20 anos em 1964, quem tinha 30 anos em 1974, hoje está chegando nos 80 anos. Ou seja, a maioria da militância atualmente ativa não viveu essa experiência de mobilização em tempos de severíssimas restrições às liberdades democráticas. Ouviu falar, estudou, mas não viveu pessoalmente. E aqui vai uma sugestão. É preciso que cada um de nós estude bastante esse período. Aqui no Brasil, a gente não teve, mas em outros países ocorreu uma situação ainda mais complicada, que é a mobilização em tempos de guerra, né? Durante a Primeira e durante a Segunda Guerra Mundial, nos países que estavam diretamente envolvidos no conflito, era muito comum haver algum tipo de lei marcial, né? E nesse momento, fazer greve, fazer ato público, não significava apenas correr o risco de repressão e prisão. Podia significar ser submetido a um tribunal militar, ser fuzilado ou ser mandado para a linha de frente combater. Pois bem, o que nós estamos vivendo agora é uma situação nova, diferente dessas todas que a gente já enfrentou, já ouviu falar ou já estudou, né? O que compõe essa situação nova? Primeiro, uma grande dificuldade de mobilização que já vinha de antes e que não vai mudar nem por encanto, nem num passe de mágica. Em segundo lugar, um crescente processo de repressão, de provocação, de infiltração e também de perseguição contra quem participa das manifestações, das organizações antifascistas, dos movimentos, dos partidos, dos sindicatos. E, em terceiro lugar, o vírus. E o vírus não é apenas o vírus, mas é o vírus e suas circunstâncias, né? E que circunstâncias são essas? Em primeiro lugar, a pandemia no Brasil está totalmente fora de controle, está numa curva de ascensão. Nós já passamos os 40 mil mortos. E tem especialistas falando que o pico só deve ocorrer em agosto. Se for isso, se a gente permanecer estacionados, que é uma previsão modesta, no patamar de 1.000 mortos por dia, em meados de agosto, a gente pode ter chegado a pelo menos 100 mil mortos. Evidente que, nesse contexto, por mais cuidados que se tome, realizar manifestações presenciais é uma operação de altíssimo risco, e a gente não deve banalizar isso em nenhum momento nessa discussão. Insisto, ninguém imagine que, num ambiente como o que eu citei, máscara e álcool gel vão ser garantia suficiente. Em segundo lugar, falando do vírus e das circunstâncias do vírus, a gente tem um governo federal que não enfrenta a pandemia, pelo contrário, que estimula o fim do isolamento, seja diretamente, pressionando os governos que defendem o isolamento, seja indiretamente, sabotando todas as medidas que tornariam o isolamento uma possibilidade real para a população brasileira, para toda a população brasileira. Evidente que, nesse contexto, chamar mobilizações presenciais pode indiretamente reforçar o discurso feito pelo governo federal de que a vida deve voltar ao normal. Esse é, portanto, um segundo problema, o de estarmos, sem querer, sem ser esse o nosso propósito, naturalizando a ideia de que o isolamento pode e deve ser rompido. Em terceiro lugar, por outro lado, e esse que eu vou falar provavelmente é o argumento central dos que defendem as mobilizações presenciais, se nós não fizermos nada, o governo Bolsonaro vai continuar avançando. E se o governo Bolsonaro continuar avançando, nós vamos caminhar para as 100 mil mortes como bois no matadouro, sem reagir. Repetindo, né? Porque esse parece ser o ponto central dos que defendem a necessidade de mobilizações presenciais. O que nós temos feito até agora não está sendo suficiente. Nós não estamos conseguindo deter a escalada de mortes devido ao Covid-19, não estamos conseguindo manter, muito menos estamos conseguindo ampliar as políticas de isolamento, né? Não estamos conseguindo defender os direitos sociais e políticos da classe trabalhadora, não estamos conseguindo avançar na luta para derrubar o governo Bolsonaro,
e não estamos conseguindo reduzir a escalada autoritária e as ameaças golpistas. E tudo indica que não será possível fazer tudo isso que eu falei, ou pelo menos parte importante disso, sem que a gente reocupe as ruas. Por outro lado, sempre é importante lembrar que nada garante que as mobilizações possíveis de fazer agora sejam de volume, de monta a virar o jogo. Aliás, o mais provável é que as manifestações possíveis de fazer agora não sejam propriamente ações de massa, ou pelo menos não tenham massa suficiente para virar o jogo. Na melhor das hipóteses, a gente estaria dando os primeiros passos, alguns passos simbólicos, inclusive, para retomar o espaço das ruas. Há, portanto, um cálculo político que precisa ser feito. De um lado, é preciso fazer algo mais, para além da mobilização virtual. Por outro lado, o que se pode fazer de imediato ainda é pouco, perto do necessário. Portanto, ao menos durante algum tempo, a gente certamente vai correr grandes riscos com reduzido retorno imediato, como sempre acontece, aliás, nos momentos de acumulação de força. E aqui há um quinto aspecto adicional na argumentação dos que defendem que é hora de reocupar as ruas. Veja, do ponto de vista estrutural, qual é a questão decisiva? Qual é a primeira questão, aquela que vem antes de todas as outras? Aquela que vai definir se nós vamos vencer ou vamos perder? A questão é recuperar a maioria na classe trabalhadora. Acontece que a classe trabalhadora são muitas, né? Não é uma coisa homogênea. Tem setores da classe trabalhadora que estão conseguindo manter o isolamento. A luta desses setores é preservar essa conquista. Já tem setores outros da classe trabalhadora que não estão conseguindo manter o isolamento. Aliás, parte importante da classe trabalhadora segue obrigada, desde o início da pandemia, a trabalhar todo dia, a se movimentar em transportes públicos lotados todo dia, sem falar que grande parte da classe trabalhadora vive em condições que aumentam as possibilidades de contágio. E tem várias situações intermediárias entre esses dois extremos que eu citei. E, além do mais, além das condições estritamente materiais, objetivas de vida, há também diferentes condições subjetivas, né? Há setores da classe trabalhadora que não querem participar das mobilizações presenciais nesse momento, não porque não queiram lutar, mas exatamente porque conseguiram, através da luta anterior, através da organização, garantir condições de isolamento social durante a pandemia. E, ao mesmo tempo, tem setores da classe trabalhadora que, mesmo estando em péssimas condições materiais, tendo todos os motivos do mundo para botar para quebrar, ainda não estão se mexendo. Tudo isso, e muito mais que poderia ser dito, torna evidentemente mais difícil construir uma resposta única para situações tão diversas. Para usar uma expressão antiga, é preciso a gente saber lidar com as contradições no seio do povo, né? É óbvio que, especialmente para uma parte da classe trabalhadora, para aquela parte que está conseguindo se manter em relativo isolamento social, romper esse isolamento para participar de uma manifestação presencial seria uma atitude muito contraditória. É especialmente contraditório no caso daquelas categorias que estão, neste exato momento, lutando para impedir a volta ao normal que alguns patrões estão querendo impor. É óbvio também que para aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, ou que vivem com pessoas que fazem parte do grupo de risco, ou que possuem dependentes muito vulneráveis, romper o isolamento social é uma atitude de extremo perigo. Esses dois exemplos que eu citei, que não dão conta de todos os problemas envolvidos, fazem parte das tais contradições no seio do povo que precisam ser levadas em conta quando nós discutimos como enfrentar o problema da necessidade das mobilizações presenciais. Não apenas para protestar, é bom dizer, mas também para conversar com a população, para levar a solidariedade ativa. Mas uma coisa parece certa, né? Frente a chamados concretos de mobilização presencial, feitos por setores da classe trabalhadora que estão sendo impedidos de ter isolamento, que estão sendo forçados a trabalhar com risco de contaminação, frente a isso é preciso dar apoio. Afinal, se pode trabalhar, pode lutar, inclusive usando mobilizações presenciais. Isso é o que eu queria falar para começar aqui a nossa conversa. Pois é, são muito grandes mesmo as contradições, né, comparáveis ao tamanho da crise que a gente está enfrentando no Brasil e no mundo hoje. E é muito difícil ter uma tática de coerência linear nessa situação caótica, né? Aliás,
linearidade e coerência absolutas são coisas difíceis de alcançar mesmo na luta política concreta. Eu acho que, além dessas questões que Walter colocou, acho que é bem grande o sentimento de êxito e de uma certa elevação da moral, digamos assim, da nossa tropa com a realização dos atos das 2 últimas semanas, por vários motivos, né? Primeiro, por terem sido pacíficos, tinha muito temor quanto a isso, por terem sido maiores do que os do bolsonarismo nos últimos meses, isso é muito legal, muito importante, por existirem, né, atos e também por representarem a indignação de tanta gente com esse governo, inclusive de gente que não pode ou que optou por não ir para as manifestações. Mas mesmo assim, mesmo diante desse sentimento, que acredito que existe no âmbito da militância de esquerda, de uma forma geral, esse debate segue o seu curso, esse debate sobre as mobilizações, porque faz parte do debate sobre qual é a tática da esquerda, qual deve ser, qual é a melhor tática para enfrentar e derrotar o governo Bolsonaro. É sempre bom lembrar que a capacidade de mobilização nossa já estava muito baixa, né? A luta contra a reforma da Previdência, por exemplo, no ano passado é um exemplo disso. Então, uma coisa importante de se ter em mente é que não é como se estivéssemos a todo vapor mobilizando e a pandemia veio para barrar tudo, né? Não é isso. E por isso mesmo é que a gente não deve cair também no otimismo ingênuo de achar que só falta as organizações políticas, as grandes organizações, os partidos, os sindicatos, os movimentos sociais chamarem para as ruas que as massas irão, né? Não dá para ter esse tipo de ingenuidade e é preciso ter atenção para o seguinte, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, né, que está submetendo o povo brasileiro, os setores mais explorados e oprimidos do povo, a uma imensa pressão. Tudo que está acontecendo, a pandemia, todas as crises que se combinam, estão submetendo o povo a uma imensa pressão. E é bem nítido que mais cedo ou mais tarde essa pressão vai transbordar, né? E grandes lutas vão ocorrer, como, quando, a gente não sabe, mas é bem provável que elas ocorram, né? E é por isso, inclusive, também, alguns dizem que ir para as ruas é o que Bolsonaro quer de nós, né? Mas, na verdade, tanto Mourão quanto o clã Bolsonaro estão preocupados com as mobilizações, demonstraram explicitamente isso, eles se preocupam com o risco de acontecer aqui no Brasil, que aconteceu no Chile no ano passado, e o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que também por isso a gente deve dar bastante atenção a esse fato que está diante de nós agora, que é o fato de começar a surgir um ambiente favorável à mobilização, mesmo na situação de pandemia, né? Isso mostra que as situações concretas mais limites e mais difíceis podem, sim, provocar reações, muitas vezes, inesperadas. Então, eu acho também que uma questão que precisa ser posta muito diretamente, muito nitidamente, é a seguinte: a gente que acredita que defender a vida, defender a saúde, defender os empregos, a renda, passa por derrotar o governo Bolsonaro, a gente acredita nisso, tem dito isso aqui há muitas semanas. A gente acha que é possível derrotar o governo Bolsonaro sem mobilização de rua, né? Porque se a resposta para isso for que sim, que é possível derrotar o governo Bolsonaro sem mobilização de rua, então não tem com o que se preocupar, né? Tá tudo tranquilo. A gente vai seguir uma tática de outras formas de mobilização. Mas se a resposta for que não dá para derrotar o governo Bolsonaro sem mobilização de rua, então outras questões vão aparecer para que a gente tenha que dar respostas e se debruçar sobre elas. Por exemplo, os setores mais combativos e representativos da classe trabalhadora devem convocar mobilizações?
Isso é uma discussão, né? Porque, bom, tenho certeza que a esquerda, a imensa maioria da esquerda, quer mobilizar, né? Os partidos querem mobilizar, querem ir para as ruas, mas pelo que tudo isso que a gente já falou antes, tanto eu quanto o Walter, muita gente defende que não é o momento de fazer mobilização presencial e massivamente, né? Que o momento para isso seria o momento do refluxo da pandemia. E aí, o que é que eu acho? Essa postura, essa posição de que a mobilização presencial teria que ficar para um momento de refluxo da pandemia, tem muita semelhança com um argumento que a gente já criticou diversas vezes aqui no programa, que é aquele de primeiro defender a vida e depois fazer política, né? Argumento que, inclusive, foi usado dentro do PT para adiar que a gente adotasse o Fora Bolsonaro e entrasse na luta contra esse governo e pela imediata derrubada desse governo, né? Mas, na verdade, não existe nada mais pró-vida, digamos assim, do que afastar o governo Bolsonaro, né? Então, esse raciocínio, ele acaba levando a estarmos condenados a esperar o pico da pandemia, né? Talvez só com vacina, e só aí a gente começaria a fazer alguma coisa. Tem outra postura possível, que é a de que a gente tem que mobilizar, mas que para isso a gente precisa ter base de massas organizada e que isso precisa ser feito agora, precisa ser organizado, né? Obviamente com toda a cautela sanitária que for possível ter, mas que isso precisa ser feito agora, né? Reconhece, é uma tática que reconhece que para ter base de massas, para ter base organizada na rua, a gente precisa fazer algo de concreto aqui e agora, né? Primeiro que vale lembrar, é sempre bom lembrar quando a gente discute isso, que os especialistas na área de saúde têm dito que a previsão da vacina é para meados de 2021, né? E a vacinação em massa no país e no mundo, enfim, não tem uma perspectiva muito nítida. Então, se a nossa opção tática é fazer mobilização de rua só depois da pandemia, né? Isso significaria que a gente consideraria possível ou aceitável não tirar, né, o governo Bolsonaro enquanto durar a pandemia. Enfim, claro que pode ter gente apostando que a pessoa Bolsonaro vai cair e se o governo continuar através de um impeachment com a posse de Mourão ou algo desse tipo. Então, são esses os cenários, é bastante complexo, né? Então, por fim, eu queria lembrar o seguinte, que também acho muito importante a gente ter isso em mente quando faz essa discussão, que é o fato de que a maior parte da população não está em isolamento, né? Seja porque precisa trabalhar, seja porque está sob a hegemonia da linha de Bolsonaro e acha que tudo bem levar a vida normal nesse momento, seja pelo motivo que for. Uma grande parcela da população também já vive muito perto dos mais diversos riscos de vida, seja risco de vida pela polícia, que mata as pessoas dentro de casa, pela desassistência, pela fome, pelas moradias precárias, falta de água, de saneamento, além, como eu já disse, da necessidade concreta de ir para as ruas em busca de sobreviver, né? E também é bom lembrar que em muitos lugares o isolamento ele está na casa dos 30%, 30% de isolamento em várias cidades do Brasil. Né? Para quem gosta de falar que somos 70%, né, uma palavra de ordem meio tola que tem sido dita por aí, é bom lembrar que tem cerca de 70% da população fora do isolamento em muitos lugares, né? E aí a gente precisa se perguntar, diante dessa contradição da realidade, que resposta a gente vai dar, que atitude a gente vai ter, né? O fato de que grande parcela da classe trabalhadora já está desprotegida, já está fora do isolamento. Então, é também por isso que a gente acha que
onde há ambiente para mobilização, onde tem gente disposta a organizar os atos, mas principalmente onde tem gente disposta a ir para as ruas, a esquerda tem que apoiar, né? Mesmo que não convoque, mesmo que não participe diretamente, pelo menos deve apoiar, mas de preferência apoiar, convocar e participar. Obviamente, ao mesmo tempo, sendo muito respeitosos com quem não pode, ou com quem não quer, com quem faz a opção por não participar, seja por qual motivo for. E também, ao mesmo tempo, reconhecendo que quem for deve tomar todos os cuidados recomendados, em termos de medidas de saúde, mas também deve ir sabendo que ir às ruas nessa situação que a gente está hoje significa assumir riscos, né? E que às vezes isso é necessário na luta contra um projeto de país que está aí de destruição e de morte. Era isso que eu queria comentar hoje, Walter. Tá, eu queria seguir o comentário nessa linha, né? Uma das coisas que sempre me intrigou foi o que aconteceu no gueto de Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial, né? As pessoas que viviam ali no início não sabiam, mas depois começaram a saber e depois começaram a ter certeza de que pouco a pouco as pessoas que moravam no gueto estavam sendo retiradas e levadas para a morte, para campos de concentração, onde elas seriam exterminadas, né? Ainda assim, demorou muito tempo para que houvesse uma resistência à altura do que estava ocorrendo. E mesmo depois que se tinha a certeza do que estava ocorrendo, continuou a existir tanto gente colaborando, quanto havia gente que era negacionista, né? Os que diziam que não existiam os campos de extermínio. Por que eu estou falando isso? Porque o que estão fazendo conosco, o que estão fazendo com a população brasileira hoje, é aplicar a chamada imunização de rebanho, né? A imunização de rebanho ideal viria com 95% da população imunizada. Outros falam num número mágico entre 60% e 80%. Bom, digamos 70%. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, aproximadamente. 70% disso são mais ou menos 147 milhões de brasileiros e brasileiras que terão de ser infectados e desenvolver resistência ao vírus para a gente atingir a tal imunização de rebanho. E a questão é a seguinte: para que isso ocorra, quantos terão que adoecer gravemente? Quantos terão que ser hospitalizados? Quantos terão que morrer? E quais os efeitos disso tudo no restante da vida? Até agora, só por conta da pandemia, a gente já tem mais de 40 mil pessoas mortas, descontando subnotificações, descontando os efeitos colaterais. Quantos mais terão que morrer? Nós estamos falando, se continuar essa política de imunização de rebanho, em centenas de milhares de pessoas, em centenas de milhares de trabalhadores, centenas de milhares de pobres, centenas de milhares de negros, centenas de milhares de negras, centenas de milhares de moradores da periferia que vão morrer por conta dessa política. E nós sabemos que isso está acontecendo. E a pergunta é, nós estamos reagindo à altura, né? Nesse sentido, eu volto àquelas afirmações que eu reputo terríveis do artigo do Luiz Eduardo Soares. Nós já dissemos, e eu vou repetir, que ele não expressa o ponto de vista da imensa maioria dos que são contrários às manifestações presenciais. Mesmo assim, é importante falar do que ele diz, lembrar do que ele diz, porque ele expressa com um terrível didatismo um aspecto do problema que está envolvido nesse debate que a gente está fazendo. Lá no artigo dele está dito assim: se vocês forem às ruas, por mais organizados que estejam, não conseguirão impedir que provocadores façam o que Bolsonaro espera desde a posse. Se vocês forem às ruas, e eu adoraria que fossem, e eu estaria junto com vocês em condições normais, não só vocês vão ajudar a propagar o vírus em nossos grupos, como vão oferecer a oportunidade que os fascistas aguardam ansiosamente e que têm sistematicamente estimulado. E o Luiz Eduardo Soares concluía aquele artigo dizendo que, abre aspas, só faz sentido ir para o confronto se a correlação de forças permitir, ou poderemos sofrer uma derrota histórica, um banho de sangue e um golpe, fecha aspas. Notem que o tema da preocupação com a saúde é um aspecto menor do texto dele.
A preocupação dele é política, é medo das manifestações se virem de pretexto para um golpe dentro do golpe dentro do golpe. Nisso reside a grande diferença entre o Luiz Eduardo Soares e a imensa maioria dos que não concordam em defender manifestações de rua nesse momento, né? Isso posto, o ponto que eu quero destacar é o seguinte: o banho de sangue que ele tem medo já está ocorrendo. Já está ocorrendo. 40 mil mortos são quem? E a previsão de que morram mais dezenas de milhares, isso não é banho de sangue? Na verdade, as preocupações políticas apresentadas pelo Luiz Eduardo Soares só estariam corretas em 3 possibilidades, né? Não é preciso sair às ruas agora, pois Bolsonaro vai cair por um caminho institucional. Portanto, as manifestações presenciais podem resultar em mortes inúteis e que correm o risco de ser contraproducentes. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é, mesmo que a gente saia agora, tá certo? Bolsonaro não vai cair. Portanto, as manifestações presenciais podem resultar em mortes inúteis e correm o risco de ser contraproducentes. Ou ainda, a terceira possibilidade, mesmo que a gente consiga, graças a mobilizações presenciais, tirar Bolsonaro agora, o custo humano disso será maior do que se nós esperarmos para tirar ele depois. Eu peço que vocês prestem atenção nessas 3 lógicas que estão embutidas no raciocínio dele, que são as únicas lógicas que permitiam dizer que ele teria alguma razão. E por caminhos tortos, a conclusão é que o discurso dele contra a mobilização presencial acaba se encontrando com os argumentos daqueles que dizem que devemos esperar 2022, ou que o caminho para tirar Bolsonaro é exclusivamente o da institucionalidade, porque a mobilização ou não vai ser suficiente, ou vai ter um custo social muito grande, ou não vai servir para nada. Recentemente dizem, eu não conferi, por isso eu não vou dar nome aos bois, que o importante governador ligado à oposição teria dito que prefere enfrentar Bolsonaro nas urnas de 2022, e não o impeachment, né? Se isso for verdade, é mais uma prova disso que a gente está falando aqui agora, né? O problema é que o preço de esperar até 2022 é um banho de sangue. As pessoas têm que ter claro isso. O preço é um banho de sangue. E seja qual for a conclusão, né, eu volto para o meu exemplo do gueto de Varsóvia, ou para um exemplo mais próximo de nós, né? A taxa de mortalidade entre os povos indígenas é tremenda, é das mais altas. Tem especialistas dizendo que se não for feito nada imediatamente, nós vamos assistir ao desaparecimento desses povos e dessas culturas. E uma companheira, numa reunião recente, falou uma frase que me chamou muita atenção. Ela disse: se nós não fizermos nada, a gente não vai nos respeitar. Se nós não fizermos nada, a gente não vai nos respeitar. Claro que não é certo dizer que nós não estamos fazendo nada, né? Estamos fazendo muita coisa. Mas eu acredito que ninguém aqui duvida que a gente não está fazendo o suficiente. Porque se a gente estivesse fazendo o suficiente, a gente estaria virando o jogo. Em suma, né, tem situações na vida em que lutar é preciso com o custo que isso tiver, sob pena de algo pior do que a derrota, sob pena de algo pior do que a morte, sob pena da desmoralização política e ideológica, que é a pior coisa que pode acontecer para uma força transformadora. Eu sei, e repito de novo aqui, para deixar bem claro, né, a maioria dos que são contrários à mobilização presencial agora não concordam com as posições que eu acabo de criticar do Luiz Eduardo Soares. Mas é preciso muita atenção com essas posições do Luiz Eduardo Soares, pois posições como a dele também fazem parte do debate, gostemos ou não. Então, Walter, eu queria fazer um último comentário que não tem relação direta com esse tema das mobilizações, mas como a gente tem sempre feito aqui, a gente tem acompanhado o desenrolar dos conflitos lá entre eles, né, entre a direita, entre os diversos setores da classe dominante. Então, isso tem a ver com a luta geral contra o governo Bolsonaro, né, na verdade. Então, eu queria fazer um comentário que tem a ver com 2 julgamentos que aconteceram esses últimos dias. O primeiro é das 2 ações de investigação judicial eleitoral que aconteceu no TSE na terça, né? Eu comentei aqui na semana passada no programa que esses julgamentos aconteceriam
Essas ações são as ações do TSE que podem ter como consequência, no caso, elas têm como pedido a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão, que é algo que a gente pressiona e defende que aconteça. No julgamento dessas duas ações, teve um pedido de vistas, logo de quem? Do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news no STF, que tomou posse alguns dias atrás no TSE. Então, o placar nesse julgamento até agora está 3-2, antes das vistas pedidas por Alexandre de Moraes, e é 3-2 no sentido da produção de mais provas, ou seja, mais investigação, mais averiguação em relação ao envolvimento de Bolsonaro no fato que aconteceu nas eleições de 2018, que foi o hackeamento de um grupo de mulheres do Facebook. Um grupo de mulheres que era contra Bolsonaro foi hackeado e transformado em um grupo a favor de Bolsonaro, né? E aí a ação, ela vai investigar as consequências desse crime que aconteceu no processo eleitoral. Como eu disse na semana passada, não era o esperado. Na semana passada eu disse aqui que o que estava se esperando para esse julgamento era que a ação fosse arquivada. Então, foi algo interessante que aconteceu, importante da gente acompanhar, não era o esperado, né? E essas ações eram consideradas ações de conteúdo fraco em relação a outras que ainda estão pendentes de serem pautadas, que são a dos disparos em massa de fake news. Então, eu queria comentar isso porque eu acho que é algo para a gente ficar em alerta, né? A temperatura pode estar esquentando no TSE. Obviamente que isso não necessariamente vai significar que uma saída ideal a partir daí cairia no nosso colo, né? Esse movimento no TSE pode ser parte de uma pressão do judiciário para domar Bolsonaro, né? Que desde a semana passada tem tido alguns sinais de estar em curso uma movimentação desse tipo, e também pode ser uma espécie de preparação do terreno para uma saída pelo alto, né? Com a cassação da chapa no ano que vem, sem aprovação da PEC das eleições diretas, o que implicaria em algum tipo de eleição indireta, né? Porque a cassação da chapa, ela dá em eleição direta nos 2 primeiros anos do mandato, nos 2 últimos anos, a lei diz que seria eleição indireta, né? Então, além desse comentário sobre o TSE, também teve outro fato, que foi o STF iniciou o julgamento do inquérito, o famoso inquérito sobre fake news, né? O relator, que é o Fachin, votou pela validade do inquérito, fez alguns ajustes de delimitação do objeto, mas votou pela validade, né? E a tendência que está se analisando é que o inquérito vá prosseguir. Então, eu queria comentar isso, mais porque a gente tem sempre feito esses informes e tentado analisar essas movimentações em relação às saídas institucionais também, e as disputas que estão em curso dentro da classe dominante. Então, acho que é importante a gente acompanhar essas movimentações, ter informação sobre elas, né, porque ambas, tanto a investigação do TSE sobre os crimes eleitorais, quanto a investigação do STF sobre fake news e ataques à democracia, ao Supremo, ao Congresso, por aí vai, são formas, são procedimentos que podem culminar de maneira diversa em algum tipo de saída institucional aí para o fim do governo. Então, era isso que eu queria comentar sobre isso. Walter, quer comentar mais alguma coisa? Liga o microfone. Então, eu queria comentar que várias organizações, é o caso do PT, por exemplo, já soltaram notas de apoio às mobilizações, e esse é o mínimo que a gente deve fazer, né? Mas eu queria agregar que é preciso discutir com cada vez mais intensidade a necessidade de convocar mobilizações, mesmo que simbólicas, mesmo que sejam mobilizações de vanguarda, e, inclusive, no limite, a famosa e necessária greve geral, né? Que, se fosse realizada com intensidade, permitiria mobilizar e, ao mesmo tempo, reduzir a contaminação. E por que eu chamo a atenção para esse fato, essa necessidade? Porque existe uma tendência, e eu friso a palavra tendência, de que ocorra
uma explosão social de grandes proporções e grandes consequências nesse período que a gente está vivendo. Por tudo isso, pelos vários motivos que a gente apresentou ao longo desse programa, por mais difícil, por mais complexo, por mais contraditório que seja, é preciso acelerar a transição da situação atual, que é marcada por mobilizações principalmente virtuais, para uma outra situação, em que as mobilizações presenciais cada vez mais massivas, né, sejam a tônica. Se a gente não fizer isso de forma planejada e de forma cada vez mais potente, nós podemos ser ou atropelados por uma explosão social que pode ocorrer, tá certo? Nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos, em plena pandemia, tá certo? Ou nós podemos ser atropelados pela direita, porque o governo federal, na ausência de resistência mais ativa, vai quebrar totalmente o isolamento social, com o objetivo de explorar e matar parcelas importantes da classe trabalhadora, cooptando outras e desmoralizando aquelas que ficarem só assistindo, né, a marcha da tragédia. Sempre lembrando que esse desgoverno, melhor dizendo, essa situação geral que a gente está vivendo, não vai ser superada de maneira fácil, nem vai ser superada no curto prazo. O que nós discutimos nesse programa aqui é um aspecto de um problema muito mais geral. Walter, eu queria ler algumas perguntas aqui, a gente ainda está com algum tempo. O companheiro Júlio César, ele pergunta assim: li que a presidenta do PT não colocou óbices às manifestações no último final de semana. Elemento positivo da conjuntura, sim? Então, ele pergunta isso sobre a posição do PT. Tem outra pergunta aqui do companheiro Maurílio Gajão. Quando, como e com quem o PT pode construir uma frente democrática e popular? E tem outra pergunta aqui, que se você pudesse comentar, seria bom. Espera aí que eu estou procurando. Está aqui. Diante das mortes, a companheira Neuza Faria, diante das mortes e as denúncias internacionais contra o governo, a burguesia ainda apoia esse caminho? Ela pergunta. As vias institucionais podem agir? São essas as perguntas que eu identifiquei aqui nos comentários. Eu vou responder duas das questões e deixo para você a questão sobre a companheira Gleise, já que você é da Comissão Executiva Nacional do PT e priva de relação direta com a presidenta. Então, primeiro, com quem nós vamos fazer uma frente? Para simplificar, com as forças que assinaram o pedido de impeachment. Ali é o núcleo de uma frente de esquerda democrática e popular. Ou seja, nós apresentamos um pedido de impeachment no Congresso Nacional com o PSOL, com o PCdoB, com vários outros setores, e aquilo é o núcleo de uma frente de esquerda realmente existente. Porque, vamos lembrar, lá atrás foi também a bancada desses três partidos que votou unida contra a reforma da Previdência. Esse é o núcleo de uma frente de esquerda. Esses partidos, as centrais sindicais vinculadas a esses partidos, os movimentos sociais, como o Movimento Sem Terra, como o MTST, como a União Nacional dos Estudantes, como o Movimento de Mulheres, Indígenas, Negros e Negras, Juventude. Há um conjunto de forças que integram a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, que são o núcleo duro de uma frente de esquerda, democrática e popular, né? Em relação à segunda questão, da burguesia, na minha opinião, tem um setor da burguesia que está muito contente com a situação. E o contentamento deles tem a ver com os lucros. Quem olhar hoje a imprensa vê o lucro fantástico do Santander, nesse contexto de crise. Então, o setor financeiro vai muito bem, obrigado. O agronegócio, em geral, vai muito bem, obrigado. Os setores da mineração vão muito bem, obrigado. Setores exportadores estão indo muito bem, obrigado. Algumas áreas que estão investindo no setor de mercado acionário estão indo muito bem, obrigado. Ou seja, para o grande empresariado capitalista, essa crise está proporcionando lucros
e possibilidade de arrochar a remuneração da classe trabalhadora e retirar direitos. Eles estão ganhando agora e vão lutar para perpetuar essa situação no futuro, per omnia seculum seculorum. Eles não têm problema com o Bolsonaro. Eles não têm motivos objetivos para tirar o Bolsonaro, certo? Ainda que possam não gostar do estilo do cidadão. O que, na minha opinião, é mais uma visão otimista nossa do que a própria realidade, porque não existe coisa mais nojenta, abjeta, grossa e desprezível do que a classe dominante brasileira. Olhem o país que essa gente construiu nos últimos 120, 130, 140, 150 anos. A desigualdade social, a falta de liberdades, a falta de direitos, a subserviência às potências externas. Esta gente, tá certo? É a cara do Bolsonaro e o Bolsonaro é a cara dessa gente. As instituições podem alterar isso? As instituições podem tirar o Bolsonaro, falando em tese. As instituições podem convocar eleições para presidente, falando em tese. As instituições podem anular a condenação injusta que o Lula sofreu, falando em tese. Mas, na vida real, a correlação de forças que existe no Congresso Nacional e nos tribunais superiores é pró-golpe. É pró-golpe contra Dilma, é pró-condenação e prisão do Lula, é pró-eleição do Bolsonaro, é pró-retirada de direitos. Vejam as declarações do Toffoli, tá certo? E vejam a postura covarde do Maia e do Alcolumbre no que trata a empichar esse cidadão. Veja, do ponto de vista deles, que defendem o projeto ultraliberal, tirar o Bolsonaro e colocar o Mourão não é uma ameaça, porque o Mourão defende a mesma política que o Bolsonaro. Mas eles não têm coragem de tirar o Bolsonaro mesmo assim. Então, eu não acredito que sem pressão imensa, sem uma grande pressão social, uma brutal pressão social, uma grande explosão social, eu não acredito que eles vão se mexer. Essa é a minha opinião. Então, comentando sobre a questão do PT, primeiro recomendo que todo mundo leia a nota da Executiva Nacional, que foi publicada aí após a reunião de segunda. A nota expressa essa posição de apoio e de solidariedade aos atos. Então, desse ponto de vista, é uma nota positiva, né? É importante a gente identificar que quando tem povo na rua, isso acaba empurrando o partido para a esquerda, mas não tem ainda um ambiente, não tem uma posição pela convocação. Então, concretamente, é isso que está posto em relação à posição do PT, uma posição de apoio, não só apoio moral, vamos dizer bem nitidamente, né? Tem apoio efetivo à realização dos atos, a militância petista participou dos atos, né? Tanto em São Paulo quanto em Brasília, quanto no Rio de Janeiro. As informações que a gente tem era que tinha muitos petistas, mas em relação à convocação, ainda não estamos nesse patamar. E alguém perguntou aqui, depois que eu li as perguntas sobre a Frente Brasil Popular, a situação é que a posição da frente é que cada organização define se convoca, se participa ou não, né? Não tem, pelo menos pelo que eu consigo aprender dos informes que a gente tem, que não tem consenso entre as organizações que compõem a frente, do mesmo jeito que na esquerda, de uma forma geral, esse debate ainda está em aberto, né? Sobre a convocação e a construção de atos massivos. Na Frente Brasil Popular também não tem acordo ainda sobre a convocação desses atos. Por isso que, enquanto Frente Brasil Popular, não está tendo a convocação. E aí, é isso. Mais algum comentário, Walter? Estou vendo aqui que o pessoal já está dando boa noite. Então, é isso. Vamos encerrar. Mais tarde, às 9h da noite, a gente vai entrar em uma espécie de pré-estreia do Contra a Mola, que é o nosso programa de debates estratégicos. A gente tinha anunciado que ia começar mesmo o debate hoje, mas, enfim, diante do atoleiro que foi a semana, não foi possível. A gente vai começar na semana que vem. E hoje a gente vai fazer apenas uma pré-estreia do programa.
e na semana que vem a gente estreia mesmo. Tá bom? Então, quem estiver aí online às 9 da noite vai participar da nossa pré-estreia. Lembrando que é pelo YouTube, não é pelo Facebook. Mas a gente vai postar o link no Facebook também, do Página 13. Tá bem. Tá bom? Então, boa noite e até logo mais. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente e até a próxima semana.